Fala galera, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou Cibele Dantas, eu sou artista visual aqui da cidade de João Pessoa. Eu sou formada em artes visuais pela UFPB e eu trabalho com o ensino das artes visuais desde 2009, quando eu comecei a dar oficinas. Eu já dei aula em escola, mas eu prefiro trabalhar com oficinas porque eu acho que os métodos são mais livres e eu já dei várias oficinas de várias coisas diferentes, mas como eu trabalho com grafite é o meu principal trabalho de arte, a maioria das minhas oficinas foram de grafite, mas hoje eu não tô aqui para falar de grafite. Hoje a gente vai conversar sobre aquarela. Eu vou trazer para vocês uma aulinha bem rapidinha, bem básica, uma aula que é para criança, mas também para quem quer iniciar na prática da aquarela. Então hoje a gente vai falar de aquarela. O nome dessa aula chama Água Colorida. Bom, já dá para entender o porquê, porque a aquarela é uma técnica que a gente utiliza bastante água com os pigmentos. E a gente vai falar sobre os materiais, que são os pincéis, que são as tintas, que são os vários tipos de tintas, os vários tipos de papéis que a gente pode utilizar. E a gente pode começar também falando sobre um pouquinho da história da aquarela. A aquarela é uma técnica muito antiga, que a gente disse que ela surgiu juntamente com a invenção do papel, há mais de 2000 anos. E junto também com a criação dos pincéis de pelo de coelho, né? Geralmente os pincéis que a gente usa para aquarela são pincéis bem macios, de pelos de animais. Mas hoje em dia já existem vários tipos de pincéis sintéticos que dá para utilizar tranquilamente sem utilizar pelo de animal, né? Então é muito legal a possibilidade que a gente tem de trabalhar com a aquarela. E a gente vai ver isso aqui, um pouquinho disso aqui, é uma coisa bem básica, bem rapidinha, mas eu tenho certeza que vocês vão aprender alguma coisa comigo. Então galera, hoje a gente tá aqui no Vida Atelier, que é o meu ateliê, que fica aqui na minha casa. E aqui eu trabalho com vários tipos de coisas diferentes. Trabalho com encadernação artesanal, trabalho com pintura, com desenho, com pintura com tinta acrílica, pintura com aquarela, pintura com guache. Então, assim, eu amo pintar e desenhar. E aí, o que eu quero dizer para vocês é que essa aula de hoje vai ser, como ela vai ser bem básica, eu quero dizer que vocês não vão precisar investir em grandes materiais. Eu vou mostrar o que eu tenho e o que eu uso aqui no ateliê. Mas vocês saibam que, tipo assim, pincéis, tem uns kits de pincéis escolar que dá para fazer. Pintura bem legal, tem kit de aquarela escolar, que é umas aquarelas em pastilhas, que dá para pintar também, não é caro, é acessível. Então eu quero mesmo que a gente possa fazer com que a gente tem, ou que seja, que a gente possa investir no começo em coisas básicas e acessíveis, para a gente instigar nessa prática e quem sabe depois investir em materiais mais caros, porque a gente sabe que pintura e materiais artísticos são bem caros, principalmente aqui no Brasil, mas dá pra gente fazer, dá pra gente investir nisso aí no comecinho com materiais básicos e que tem um bom resultado. Bom, eu quero começar mostrando a vocês os meus primeiros trabalhos de aquarela, que era quando eu fazia com essa aquarela escolar, que eu falei pra vocês, que são aquarela em pastilha, e eram desenhos bem simples, tá vendo? Testando as técnicas, utilizando os materiais. Deixa eu mostrar aqui. Aqui já é um desenho com aquarela e nanquim, que eu fiz os contornos, mas toda a pintura é feita com aquarela. Aqui sem contorno, tá vendo? E aí testando, fazendo vários tipos de testes, de estilos, para a gente poder aprender. Se a gente faz um desenho por dia, a gente melhora na prática de qualquer técnica que a gente queira fazer que tenha a ver com desenho. Uma coisa muito legal
é utilizar lápis aquarelável. Vou mostrar pra vocês como é que a gente utiliza o lápis aquarelável. Você pinta e depois vem com um pincelzinho aquarelando. Esse desenho aqui foi todo feito com lápis aquarelável, tá vendo? Também é um desenho feito com lápis aquarelável. Ó, deixa eu chegar bem pertinho pra vocês verem que a gente... Dá pra notar que tem o tracinho do lápis, eu acho muito legal. Dá pra fazer uns degradês, umas coisas bem legais com lápis aquarelável também. E aí, vamos começar aqui com os materiais. Eu quero começar com vocês pelos pincéis. Esses são todos os pincéis que eu tenho aqui no ateliê, são os pincéis que eu uso. E aí eu digo a vocês, eu separei mais aqui na frente os pincéis que eu uso pra fazer aquarela, tá vendo? São pincéis mais macios, tá vendo? De pelo de animal ou sintético. A maioria dos pincéis que eu tenho são de pelo sintético. Eu não tô querendo mais utilizar de pelo de animal. Mas eu ainda tenho alguns e eles duram muitos anos. O kit de aquarela escolar, de pincéis escolar que eu falei, é esse que vem com essa borrachinha, um EVA, que dá pra você segurar, dá um apoio bem legal. Deixa eu mostrar aqui mais um que tá sem tinta. Tá vendo? E eles são sintéticos, porém muito macios e tem uma durabilidade grande. Eles são com um preço bem acessível, então eu recomendo muito esse kit. Se você ver esse pincel aqui, pode comprar que eles são muito bacanas. Tenho esses pincéis que são mais rígidos, tá vendo? Que eu utilizo para pintar com tinta acrílica ou com guache. Eu utilizo também até na parede para fazer grafite e tudo. Mas... posso utilizar eles na aquarela? Posso sim. De que forma? Eu utilizo eles na água para deixar o papel molhado. Esses mais largos aqui, porque pra tinta mesmo ele deixa muito marcado. Então eu não acho muito legal trabalhar com aquarela com pincel rígido, tá? Sempre pincel mais macio. E deixa eu ver. Vamos mostrar agora as tintas que eu tenho aqui. Eu tenho 2 kits de tinta. Esse aqui é o mais antigo que eu tenho, que é esse da Pentel. Ele vinha nesses tubinhos aqui. E a tinta aquarela é legal, porque mesmo quando ela seca, dá pra você utilizar. Deixa eu mostrar aqui. Tá aqui no prato, tá vendo? A aquarela que eu utilizo no dia a dia. Que são essas de tubinho, que a gente chama aquarela em pasta, né? Então, quando a gente utilizou... Ela ressecou, é legal porque você pode pegar o pincel, você molha o pincel e dá pra continuar utilizando. Ela vira tipo uma aquarela em pasta, né? Aliás, em pastilha. Como é a aquarela em pastilha? Deixa eu mostrar pra vocês. São essas aquarelinhas que vêm em pastilha mesmo, assim. Elas são duras, são sequinhas que você vai utilizar molhando elas, né? E aí elas vão diluindo e você vai pintando. Tá bom? Depois a gente vai pra prática. Primeiro eu tô só demonstrando aqui os materiais. O que mais a gente usa pra aquarela? Bom, a água, eu utilizo esses copos velhos aqui. Bom, tem gente que usa água destilada. Eu uso água da torneira mesmo, tá? Então, tem esse kit Pentel aqui que veio que elas são de 18 cores. E depois eu comprei esse aqui, né, que é maiorzinho, que é o de 24 cores. Aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui... que ele veio diferente, tá vendo? Esse aqui é antigo, eu tenho ele há muitos anos. As aquarelas em pasta da Pentel estão vindo todas aqui, nesses tubinhos de plástico. E é legal porque o tubinho de plástico, ele sustenta muito mais, a tinta não resseca. Quando tem algumas tintas aqui que elas estão duras, elas endureceram, tá vendo? Aí o que a gente pode fazer? A gente pode cortar o tubinho e utilizar como tinta pastilha, tá? Aí essa daqui, esse sistema que eles estão utilizando agora, do tubinho no plástico, ela vai durar muito mais. Ela não resseca. Eu comprei na internet esse kit aqui de water brush, né, que a galera chama. São pincéis que dá pra você encher eles com água, tá vendo? E aí é legal porque tem alguns kits de aquarela que são portáteis. É uma caixinha que você pode levar para vários lugares. Então, você não vai precisar estar carregando copo com água e tudo. Com o water brush, você pode já utilizar a pastilhinha, né? Que já vem num kitzinho. E aí, dá para você pintar em vários lugares fora da sua casa.
Aí é muito legal. Então, esses aqui também são com as cerdas sintéticas, porém bastante macias, tá vendo? E aí vamos para os papéis. Tenho esses papéis aqui que eles são marfim. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele perto do papel branco, você vê que ele é mais amareladinho. Eu prefiro usar papel branco porque esse daqui dá um aspecto de mais envelhecido, mas ele pode dar alguma diferença nas cores. Mas isso não é um problema, né? A arte é livre, a gente usa do jeito que quiser, dependendo do que a gente quer fazer. Então, esse é de uma coloração mais marfim. Ele é de uma gramatura mais fininha, que esse daqui é 120 gramas. Dá pra usar tranquilamente pra fazer aquarela, porém uma aquarela mais seca. Não dá pra usar com tanta água porque ele vai ficar todo empenadinho. Eu falei pra vocês que eu faço aqui no ateliê encadernação artesanal, né? Então, eu fiz esse caderno aqui com as folhas de papel. Isso aqui é o meu sketch do momento. Eu fiz com as folhas de papel 300 gramas. O que é a gramatura do papel? A gramatura do papel tem a ver com o peso do papel. Então, se o papel é mais pesado, consequentemente, ele é mais grosso, né? Então, esse aqui, 300 gramas, eu acho ideal, porque tem um preço mais acessível e dá pra fazer milhões de coisas com ele. Então, é o papel que eu tô utilizando agora. Esse papel 300 gramas, e eu fiz esse caderno com esse papel, porque aí eu consigo levar ele para os lugares também. Eu vou juntando tudo aqui, tá? Esse papel já é um papel 400 gramas, que é um papel importado. Ele é bem mais grosso. Ele tem uma textura, deixa eu ver se dá para vocês perceberem aqui. Ó, ele tem uma texturinha, tá vendo? Que fica parecendo com a tela. Eu acho muito legal. E ele dá pra usar tranquilamente, com bastante água, sabe? Uma técnica bem aquarelada mesmo. Eu comprei esse papel, esse bloco de desenho também, 180 gramas. Que ele é branco e ele é super tranquilo de usar também. Porém, como eu disse, não dá pra usar com tanta água como esses papéis mais grossos. Mas assim, papel 90 gramas, papel ofício que a gente compra na papelaria, ele é 75 gramas. Dá pra usar? Dá pra usar, principalmente com lápis aquarelável. Só que ele fica um pouco empenadinho. A gente vai fazer uns testes com os papéis e vocês vão ver a diferença dos papéis fininhos. Esse aqui é 90 gramas, né? Dá pra usar até com papel jornal, que é super fininho, pra gente fazer umas técnicas tipo tingimento do papel e tudo. Mas ele empena, né? Não dá o mesmo resultado, mas aí vai do que a gente quer fazer, né? E os lápis aquareláveis? Tá aqui, os lápis aquareláveis são lápis que eles têm as pontas bem macias, sabe? Deixa eu fazer uma demonstração aqui rapidinho pra vocês. Eles são ótimos pra pintar, não só se você quiser pintar sem aquarelar, eles também ficam bem uniformes, eles ficam muito bacana o efeito. Então, você pinta ele e depois aquarela. A gente vai fazer também, só pra mostrar pra vocês um pouquinho de como são os lápis aquareláveis. São lápis de cor, só que aquareláveis, tá bom? Eu quero começar com vocês com um exercício. É um exercício super básico que a gente vai fazer. Eu vou explicar para vocês o porquê desse exercício. Vamos conhecer o pigmento de cada cor, tá? Quando eu comprei esse kit, eu numerei cada tinta aqui, tá vendo, ó? Com canetinha permanente. Então, cada tinta, cada cor, eu botei um número. Então, pra gente conhecer como fica o pigmento puro, a tinta pura no papel branco, pra gente conhecer como é cada um desses pigmentos, a gente vai fazer esse exercício. Como é que é esse exercício? Facinho, rapidão. A gente vai pegar e vai fazer quadradinhos no papel. Quadradinhos pequenos, retângulos ou quadrados, vocês que sabem.
E a gente vê quantas cores tem no kit e a gente faz um quadradinho de cada. Então, aqui eu boto o número 1, aqui eu boto o número 2, número 3 e assim por diante. Esse kit aqui tem 24 cores, então a gente vai fazer 24 quadradinhos, tá bom? O pigmento 1 é o pigmento branco, né? A tinta branca. Então, eu vou utilizar aqui, eu molho o pincel e venho aqui, ó. Pode ver que ela fica bem ralinha. E aí, eu vou aqui no papel branco, não vai fazer muita diferença. Mas a gente vê como a tinta se comporta no papel e tudo. A tinta branca serve mais pra gente misturar com outras cores, pra deixar as cores mais claras e tal, né? Aí, o pigmento 2 foi esse aqui. Então, vamos botar ele aqui. Eu uso, assim, 2 copos. Um pra gente molhar a tinta, molhar o pincel, e outro pra lavar o pincel. Então, vamos aqui lavar o pincel pra não misturar as tintas. Eu preciso também, sabe de quê? De um paninho velho, que eu utilizo pra dar uma secada no pincel. O paninho é muito importante, eu não tinha falado do paninho ainda, mas vamos lá. Claro que quanto mais água você botar, mais clarinha vai ficar a tinta, né? Mas assim dá pra você perceber como é o pigmento. Você vai fazer um desenho mais seco, com as cores mais fortes, um desenho mais aguado, com as cores bem clarinhas, né? Pronto. Exercício pronto. Todas as cores numeradas. E agora a gente, já que tá tudo seco, a gente pode ver que cor cada pigmento fica no papel, tá vendo? Eu botei todos os pigmentos com pouca água. Se a gente quiser ela mais clarinha, a gente vai botar mais água. Se quiser mais escura, bota menos água ainda, tá bom? O próximo exercício eu vou pedir para vocês fazerem uns retângulos maiores. Tá vendo? Se ficar tortinho assim, não tem problema. Não precisa a gente fazer 24 retângulos. Vamos fazer alguns pra gente fazer uns testes. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer 10. A proposta agora é fazer o seguinte. A gente vai molhar o pincel e vai deixar bem aguada a aquarela. Bem aguada, tá vendo? Ó, tem que botar bastante água. E a gente vai começar na parte de cima e vai puxando a aquarela até embaixo, pra gente ver como forma um degradê. Tá vendo? Pra gente testar, que fica mais escurinho e ela vai clareando. E a gente começa aqui em cima. E com a mesma, sem tirar o pincel, vai puxando até embaixo. Dá uma pressãozinha no pincel, tá vendo? E é isso. E escolhe aí 10 cores e continua. Exercício pronto. E aí vocês veem, eu quero que vocês vejam como foi o resultado, analisem como foi, com a experiência do papel que vocês usaram, como foi usar com a aquarela com mais água, com menos água, tá bom? Vamos pro próximo? O próximo exercício é outra experiência que eu quero que vocês façam, que é a mistura das cores, tá? E aí, vamos ver, eu quero fazer um verde azulado, tá? Então, vou pegar um pouquinho do verde aqui, vou misturar com um pouquinho do azul, tá vendo? É legal sempre fazer essa mistura nas cores da aquarela, porque a gente tem ótimos efeitos. Vamos pro papel. Desenhar umas folhazinhas aqui. Saibam que quando a aquarela seca, ela vai ficar mais ou menos 3 vezes mais clarinha do que tá aqui, tá? Então, se você quer um efeito um pouquinho mais escuro, então você tem que botar um pouquinho mais de tinta. Olha a diferença se eu fosse usar o verde puro. A diferença da cor. Tá vendo? Então, esse é o verde misturado com azul e esse é o verde puro. Então, o exercício é basicamente esse. Testem como vocês quiserem,
qual desenho quiser, qual forma quiser. Pode ser bolinha, pode ser mais quadradinhos, florzinha, coração, o que vocês quiserem. Para o próximo exercício, eu já troquei a água do meu copo, botei uma água nova, porque eu não quero que o pouquinho das tintas que a gente vai pegando e vai sujando a água interfira aqui no resultado, tá? Então eu peguei um pincel mais, como eu falei no começo, um pincel mais rígido, mas que ele é mais largo, porque eu vou usar só água no papel, tá? Vou passar bastante água aqui no papel. É ideal que o papel seja mais grosso, esse é 180, ele já vai dar uma onduladinha. Quanto mais grosso o papel for, mais água ele aguenta. E agora a gente vai pegar um pouquinho das tintas, pegar o laranja, e vou dando uma pingadinha onde tem a água. Pra gente ir vendo que nem sempre a aquarela se comporta como a gente quer. A água meio que dita como a tinta vai se comportando no papel, tá vendo? E não se preocupa se o papel ficar assim onduladinho, tá? Porque quando ele secar, vai dar bom. Vou pegar mais uma cor, vou pegar esse roxinho aqui. Pegar esse roxinho aqui, ó. E ainda tem bastante água no papel. E é muito bonito o processo, né? E você pode espalhar ou não. Você pode deixar esses pontinhas para fazer um fundo, sabe? Você que diz como vai ser sua arte. E para finalizar, eu vou pegar um pouquinho desse azul aqui, mais escurinho. E aí eu proponho que vocês usem de 3 a 4 cores em vários pontos diferentes da folha para ir testando os efeitos de como vai ficando o efeito na folha. Tá? E aí vamos dando continuidade aqui às experiências agora com os papéis. Esse papel, eu peguei esse papel jornal aqui, que é um papelzinho mais fininho. E ele é um papel bem poroso e ele tem esse aspecto meio envelhecido, amareladinho. Vamos ver como é que ele se comporta. Eu vou pegar pouca água, já tem água aqui na aquarela que a gente tava usando antes, né? Então, a tinta a gente deixa ela bem pastosinha, tá vendo? Bem cremosa. E aí, a gente vai pintar aqui pra ver como o papel se comporta. Pronto, quero que vocês observem como o papel ficou onduladinho e tudo, mas como ele é mais fininho, mais sensível, no lado de trás deu uma passada, tá vendo? Mas dá pra usar. Próximo papel é uma folha 75 gramas, que é essas folhas de papel ofício que a gente compra, né, nessas resmas que tem em qualquer papelaria. Então, vamos ver como ela se comporta. Ele não é um papel tão poroso, ele é mais liso, então a tinta, ela vai escorrer mais fácil. Vou botar com um pouquinho mais de água do que eu botei com papel jornal, porque ele é um papel mais resistente um pouquinho. Então, vamos fazer aqui só mais algumas folhinhas. Próximo papel é papel ofício também, sulfite, né, que a gente chama, offset. Só que um pouquinho mais grosso, 90 gramas, tá? Vamos colorir a folhinha. Com uma misturinha de cores, tá vendo? Com tons diferentes. É muito bonito. O próximo papel é o papel 300 gramas, que eu disse a vocês que eu fiz o caderno, né? Então, deixa eu pegar aqui uma folha lisa, uma folha sem desenhos. Como esse papel é um papel mais grosso, então eu posso usar bastante água nele. Passo bastante água, vocês estão vendo aqui, que eu posso botar água sem pena, né? Passei a água, vou pegar o azul e vou fazer aquela ideia, pegar o outro azul, esses tons todos de azul. Todo o processo é bonito. Fazer esse fundo. Que tal se a gente fizer tipo uma
um fundo galáxia. Como é que a gente faz? A gente pode misturar vários tons de azuis, vai botando todos os azuis que você tiver. Dessa misturada, dessa salpicada com pincel assim, ó. Pra ficar bem, pra não ter muita uniformidade, ficar bem... Pronto, a gente botou tudo azul aí. Aí, vamos dar uma colorida agora. A vermelho. Dessa misturada também. E vamos dar uma puxada. Vamos dando umas batidinhas, porque eu não quero que fique tão uniforme quanto o fundo. Eu já quero que fique parecendo tipo umas estrelas. Vou botar um pouquinho de preto, bem diluído. Um pouquinho de cinza. E é isso, gente. A gente vai fazendo as experiências. Tá vendo? O papel já deu uma... Já se comportou de alguma forma aqui, que ele deu uma empenadinha, tá vendo, ó? Ele tá meio curvo. Mas ele sustenta bem, tá vendo? A gente usou bastante água aqui. Quando secar, a gente vai ver o efeito que dá. E vai ver como o papel ficou. Tá vendo o que eu tô dizendo, ó? Que ele ficou curvo, o papel, por causa da água. Como eu falei, o papel 400 gramas é o papel que eu tenho mais grosso aqui no ateliê. Vou fazer o mesmo processo de botar água primeiro. Não é necessário usar sempre assim. Eu gosto de usar assim, primeiro passando a água, porque eu vou fazer um fundo. E aí já agiliza, sabe? Mas se a gente for fazer um desenho mais marcado, é legal que a gente vá com a folha seca, tá? Isso aqui a gente tá só experimentando, né? E eu quero que de baixo pra cima, eu quero o verde mais escuro embaixo. E aí, eu vou pegando o verde mais claro. E vou clareando. Tem mais água. Vou pegar agora o amarelo, pra dar uma clareada final nisso aqui. Olha que bonito. E o papel tá aqui se comportando bem legal. Ele tá dando uma empenadinha, mas não tanto quanto o outro papel. Peguei esse amarelo mais queimado aqui. No meio, eu vou botar um laranja, só pra dar uma esquentada. E é isso. Então, galerinha, vamos pintar agora com o lápis aquarelável. Vamos voltar aqui para os materiais. Esse desenho aqui, eu nunca terminei, ele é um desenho antigo. Mas aí eu vou pintar um pouquinho mais junto com vocês aqui, pra gente ver como vai ficar. E aí depois a gente passa uma aguinha pra gente testar. Vou pegar esse mais clarinho pra ir dando um degradê. E aí eu gosto sempre de usar fazendo movimentos circulares, só que com a mão sempre muito leve. E se eu quiser uma coisa mais escura, sempre vai ficar mais pastel, tom, né? Se eu quiser uma coisa mais escura, eu boto um pouquinho mais de pressão para fazer um volume. Um pouquinho mais de força na pintura, mas sempre com movimentos circulares ou no mesmo sentido. Já passei água aqui nessa parte, para vocês verem como fica. E aqui no pescoço. Aí, só pra gente dar uma analisada na diferença que fica depois que passa a água e com o traço ainda do lápis. Aqui não tem água ainda, tá? Vamos passar agora pra gente ir espalhando e vendo como fica a mistura com o verde. Vou botar mais de pertinho aqui pra vocês verem, aproximar a câmera aqui. Não precisa usar tanta água, esse é um papel 180 gramas. A
já viu que ele não recebe tanta água assim, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu tirar o excesso, tá vendo? Eu tô vendo, não sei se dá pra vocês perceberem que tá uma gota grande aqui de tinta. Então, eu dou um toquezinho aqui, só pra amenizar um pouco o tanto. Vamos começar por aqui por debaixo. A gente começa dando uma pressionada e solta. Pressiona e alivia. Pressiona e alivia. Resultado, que fofura. Dá pra gente recortar isso aqui e fazer um cartão. Dá pra uma pessoa querida. Legal? Então, vamos dar uma continuidade. Vamos fazer aqui tipo uma estampa. E aí dá pra você ir desenhando direto com o pincel, que não fica marca nem do lápis grafite, não precisa apagar depois. E aí a gente pode estampar o papel inteiro. Então, galera, fiz essa pinturinha com o fundo que a gente tinha pintado naquela folha do caderno, que é a folha 300 gramas. E como ficou uma coisa meio mística, um fundo meio místico, aí eu resolvi fazer essa gatinha aqui com o chapeuzinho de bruxa pra gente colorir, tá bom? Eu vou pintar a gatinha de uma cor marrom, só que eu vou pegar um pouquinho de branco pra deixar o marrom bem mais clarinho. Vou começar essa parte aqui mais escura e vou botando mais água, tá vendo? E vou puxando a tinta daqui mesmo, pra ir clareando as outras partes. E aí, a gente vai puxando a água e ela vai trazendo a tinta. Como aqui também eu quero um pouquinho mais escuro, eu vou com a tinta por aqui, pego um pouquinho mais de água e vou puxando. Vou tirando daqui para ir colorindo o resto. Esse papel 300 gramas, ele dá essa possibilidade da gente ir botando bastante água e o resultado fica muito bonito. E aí, vamos pintar o rostinho dela do mesmo jeito. Eu quero que esse lado aqui fique mais sombra. E aí, vamos pegando água e vamos puxando. Aqui, como é o chapéu, então, faz uma sombrinha, né? Então, a gente vai botando um pouquinho mais de tinta para dar uma sombreada. Então, vamos pintar ele de vermelho. Aqui ficou um pouquinho mais de tinta que eu não queria. E aí, o que é que a gente faz? A gente pega um pouquinho mais de água e vai puxando. Borrou, dá pra tirar. Um pouquinho do dedo, vou pegar um pouquinho do papel aqui, ó. E dá pra dar uma limpadinha. Né? Vou aproveitar, vou fazer uma sombra no olho dela. E é isso, a gatinha ficou pronta. E pra gente finalizar a aula, galerinha, a gente vai usar aquele fundo que a gente fez com papel 400 gramas. Eu vou fazer aqui uma árvore. Então, eu vou começar pela copa da árvore. Eu vou pegar um verde mais escuro. Pegar bastante água. E é uma coisa bem simples fazer árvore, porque a gente vai fazendo a copa. Se o pincel é um pouquinho mais larguinho, com esse papel é bom porque a gente vai botando bastante água. Não misturei, vocês estão vendo que eu tô usando uma tinta só, certo? Tô usando um verde escuro. Eu quero um pouquinho mais de luz nessa copa da árvore. Vou tirar um pouquinho do excesso da água aqui. Vou pegar um pouquinho de amarelo. Aí, pra gente fazer o tronco, bom, vou no marrom, vou pegar o mesmo pincel grosso, só que eu vou com a ponta dele, porque aqui são os galhos. Então, eu quero uma coisa mais fina do que o tronco. Aí, a gente vai fazendo
Mas aí, eu não tô satisfeita com esse tronco. A cor dele tá ainda uma cor pura, então vamos dar uma batidinha assim com o pincel para dar uma escurecida. Vamos fazer aqui um arbusto. Fazer um arbusto que é uma árvore menor. Prontinho, a tinta secou e ficou esse degradê bem bonito. Agora vamos finalizar aqui essa árvore. Na verdade, um arbustozinho, né? Por último, vou fazer aqui desse lado mais uma árvorezinha. Só que vou deixar com os espaços sem pintar, tá vendo? Pra como se tivesse a luz entrando pelos galhos. Muito fácil, muito simples. E aí, vamos terminar aqui com a tintinha marrom. E a gente puxa do mesmo jeito os galhinhos. Como a tinta não usei muita água, então dá pra fazer logo em seguida, sem precisar esperar secar muito. Espero que vocês tenham gostado. Então, esses foram os resultados da nossa aula. As folhas mais finas de papel ofício, eu recortei e colei no caderno para enfeitar. Também peguei a folha mais fininha e fiz esse contorno com o lápis nanquim, né? E aí recortei tudo e acabou ficando esse resultado bem fofinho aqui no caderno para enfeitar. A pintura do gatinho ficou assim, que depois eu posso emoldurar. A pintura do papel 180 gramas eu acabei cortando e a gente fez um cartãozinho que a gente pode dar de feliz aniversário, de Dia das Mães, de felicidades ou para quem a gente gosta. A folha de papel jornal eu acabei pintando ela toda e se transformou num papel de presente que eu embrulhei aqui no caderno. E por fim, a experiência da folha de papel 400 gramas, que também pode ser recortada e emoldurada. Então, esse, galera, foi o resultado da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido bastante.